Estamos estudando a oração do Senhor e hoje nós vamos estudar sobre Pai Nosso, dá-nos hoje o pão para este dia. Mateus 6,11, dá-nos hoje o pão para este dia. Nós observamos no estudo, ao longo do estudo desta oração, que, na verdade, essa oração ela é composta de uma única petição, de um único desejo. E o desejo é santificar o nome de Deus. Este é o propósito desta oração. O Senhor está nos ensinando a orar buscando a glória de Deus. A gente sabe disso até pelo contexto. Olha o que Jesus falou sobre oração. No verso 5 de Mateus capítulo 6, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. O objetivo era que todos vissem quem estava orando. E Jesus prossegue e diz, eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além de serem vistos pelos homens. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. E aí o Senhor vem com a sua oração modelo. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Este é o objetivo do Senhor. Ele quer nos ensinar a orar, tendo Deus como foco, a glória de Deus como alvo. E Ele sabe, o Senhor, que nós precisamos da graça de Deus para isso. Com isto em mente, a gente tem desdobrado ou desembrulhado essa oração nas diversas petições, digamos, secundárias, que atendem a essa primeira e grande petição. Santificado seja o teu nome. E aí nós focamos em santidade do nome de Deus, no verso de número 9. Nós focamos na vinda do reino de Deus, no verso de número 10. No cumprimento da vontade de Deus, também no verso 10. E agora a gente inicia o que nós podemos sim chamar de uma segunda parte desta oração, onde aparentemente Jesus muda o foco. Porque a petição é, como lemos, Pai, dá-nos hoje o pão para este dia. Pão nosso para este dia. Por que aparentemente Jesus muda o foco, tira os nossos olhos e a nossa atenção das coisas, entre aspas, celestiais, a santidade do nome de Deus, a vinda do reino de Deus, o cumprimento da vontade de Deus, e nos ensina a orar agora pedindo o pão? Será que agora, neste momento da oração, a gente entrou naquela fase onde a gente faz pedidos inferiores, pedidos mais mundanos, digamos assim? Pedidos de menos importância? Parece que não. E eu quero apresentar para vocês algumas razões. Primeira, quem ora nos termos das 3 primeiras petições, precisam das 3 últimas. Quem ora dizendo, Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quem ora assim, tendo isso em mente, Deus como alvo, como foco, a glória de Deus como objetivo, entende que não conseguirá viver para a glória de Deus se não tiver pão, se não for perdoado, se não for protegido por Deus. Então perceba que estas
três últimas petições, as petições dos versos 11, 12 e 13 da oração de Jesus, na verdade, estas três últimas petições, elas sustentam as três primeiras. Ninguém vai conseguir viver para a glória de Deus aqui se não tiver pão. Ninguém vai conseguir chegar diante da glória de Deus se não tiver ou não obtiver perdão, justificação. E ninguém conseguirá chegar à presença de Deus em santidade se não for por Deus protegido, guardado. Livra-nos do mal. Livra-nos de tropeçar e cair e morrer no pecado que nos destrói para todo sempre. Então, essas três últimas petições, elas não são inferiores de forma alguma. Elas são a base de todas as coisas. A gente precisa orar com a consciência de que nós precisamos de pão, e pão aqui engloba muito mais do que só comida, como veremos. Precisamos do perdão de Deus, precisamos perdoar uns aos outros, como prova de quem recebeu o perdão de Deus. Jesus nunca ensinou que a gente só é perdoado se a gente perdoar. A graça que Deus derrama sobre nós, como o próprio nome já diz, é graça. Não há nada que possamos fazer que nos faça merecer a graça de Deus, absolutamente nada. Se tem algo que nós já merecemos, é a justa condenação de Deus. Então Jesus, quando nos ensina a orar, e veremos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Na verdade, Jesus não está ensinando que a gente tem que fazer isso, praticar o perdão para receber o perdão. Nada disso. Ele está dizendo que aquele que busca viver perdoando, de fato experimentou o perdão de Deus e entende o valor do perdão. Então, o que nós vamos começar a ver agora em termos de petição que o Senhor nos ensina, não é de forma nenhuma inferior às petições que já estudamos. Precisamos destas três últimas para podermos desfrutar ou cumprir as três primeiras. A segunda observação que eu quero fazer diz respeito à petição em si. Olha como é que começa, olha como é que diz o verso de número 11. Dá-nos hoje. Algumas versões diz o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje ou nos dá hoje. Mas a ideia é essa, de que nós precisamos receber de Deus. É isso que Jesus está ensinando. Não somos autônomos, não somos donos do nosso próprio nariz. O Senhor está nos dizendo que tudo aquilo que dependemos para viver não é fruto do meu e do seu esforço per si. Não é fruto do nosso sacrifício de trabalho per si, conquanto Paulo mesmo nos ensina na Bíblia que quem não trabalha não deve comer. O trabalhador é digno do seu salário, o trabalhador recebe a paga pelo que ele fez. Mas Jesus está ensinando que tudo que nós recebemos de Deus, tudo que nós precisamos, de fato nós precisamos receber de Deus. Por isso o verbo dar, dá-nos hoje o pão para este dia. Dependemos de Deus, nós não temos como comprar de Deus o pão, nós não temos como trocar com Deus, barganhar com Deus para receber o pão. Nós recebemos gratuitamente de Deus o pão. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina nessa petição é sobre graça. Nós dependemos da graça de Deus. Por mais que trabalhemos e devemos trabalhar, abra sua Bíblia no Salmo 126 e veja o que Jesus está dizendo aqui em entrelinhas, mas que no Salmo 126 está muito claro. O Salmo que você conhece provavelmente de cor. Perdão, é o Salmo 127. Salmo 127. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Percebe?
Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. O salmista não está ignorando a necessidade do trabalho, a necessidade do construtor trabalhar, não, muito pelo contrário. O que ele está dizendo é que o construtor, quando recebe a graça de Deus, consegue construir a casa. É disso que Jesus está falando quando ele diz, dá-nos hoje o pão para este dia. Jesus está ensinando sobre a graça de Deus. E o texto continua no verso de número 2 do Salmo 127, o salmista diz, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Ou, Deus dá descanso aos seus amados, Deus dá o sono aos seus amados. O que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo, sim, a gente deve trabalhar, mas com a consciência de que se mesmo que trabalhássemos muito, se não fosse a graça de Deus, nós nos fadigaríamos a ponto de não conseguir dormir. Você já teve essa sensação de deitar e deitar tão cansado ou tão cansada que você não dorme, seu corpo treme. Você começa a pegar no sono e você acorda e não dorme. E o salmista está dizendo, sim, é necessário que se trabalhe, mas se nós não aprendermos a pedir, dá-nos hoje o pão para este dia, tudo será em vão. Jesus está nos ensinando uma lição sobre graça. Dependemos da graça de Deus. Esse texto do Salmo 127, em conjunto com Mateus 6, verso 11, é lição, por exemplo, que eu já usei inúmeras vezes em aconselhamento pré-nupcial, casais de namorados, noivos, considerando o casamento. Porque é impressionante como muitas vezes nessa fase da vida, os noivos, os namorados, eles são tentados a achar que eles precisam trabalhar duro, trabalhar muito, construir um mínimo necessário, e aí sim eles poderão casar e ter uma vida bela e feliz para sempre. E ignoram o que é fundamental. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vocês vão trabalhar. Não vai adiantar deitar tarde, não vai adiantar acordar cedo, se vocês não aprenderem a pedir, dá-nos hoje o pão para este dia. Então sim, é necessário, às vezes, um mínimo para a construção de um casamento. Como dizia minha avó, quem casa, quer casa, não é verdade? Existe isso, eu sei disso. Mas se você foca apenas na casa e não no construtor da casa, você está construindo sobre a areia, por mais que você trabalhe. Então Jesus está nos ensinando que com Deus não se barganha, de Deus não se compra, de Deus se recebe. E se recebe de graça, pedindo, dá-nos hoje, Senhor. É isso que essa oração de Jesus nos ensina. Em segundo lugar, Jesus nos fala sobre a provisão diária de Deus. É interessante, porque Jesus ensina a gente a orar assim, dá-nos hoje o pão para este dia, hoje, para este dia. Se quando nós olhamos para o verbo dar, dá-nos o pão, se esse verbo dar nos ensina sobre a graça, essa palavra hoje, ou a expressão para este dia, nos ensina sobre providência, a providência de Deus. Nós dependemos da providência diária, momentânea de Deus. É isso que Jesus está ensinando. Faz sentido pensar nisso, porque ele mesmo acabou de dizer, quando ele estava falando mal das orações dos gentios, que achavam que por muito repetirem, por pagarem um preço de oração, naquela repetição, naquele alto sacrifício, eles receberiam de Deus. Jesus diz, não adianta, não está necessariamente no preço de oração que você tem que pagar.
está simplesmente na fé, que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, minúscula. Não depende do tamanho da fé, depende de se ter fé. Fé para entender que a cada novo dia, nós precisamos da graça e das misericórdias de Deus se renovando sobre nós. É isso que Jesus está ensinando. Quando Ele diz, dá-nos hoje, para este dia, Ele está nos ensinando a depender momento a momento, dia a dia de Deus. Me lembro de um amigo que a gente, juntos uma vez na casa dele, fomos comer juntos e antes de orar ele brincou e falou assim, eu não preciso orar não. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, eu oro, quando eu vou no mercado, faço a compra do mês, eu já vou orando sobre o carrinho, então o que eu tenho para comer hoje eu já agradeci no dia que eu fiz a compra. Eu falei, tá certo, mas o que Jesus está ensinando é que a cada dia tem de haver no coração da gente o reconhecimento de que o que eu tenho na mesa hoje veio de Deus. É providência, é a lição sobre a providência. Então falamos da lição sobre a graça, da lição sobre a providência. Agora veja a lição sobre o cuidado de Deus nas coisas que nós achamos que Deus não se importa. Precisamos do pão que vem de Deus, diz o texto. Jesus nos ensina a orar pedindo o pão. Pão. Simplesmente pão. Pão porque, como dizia minha avó, de novo, saco vazio não para em pé. Sem pão, sem comida, sem saúde, sem um mínimo, eu não vou conseguir viver em todo o meu potencial aquilo para o que Deus me chamou para viver, que é a glória dEle, pelo reino dEle, fazendo a vontade dEle. Então Jesus se importa sim em nos dar o pão. E o pão aqui, gente, tem a ver com isso que eu acabei de dizer, com a comida básica e necessária, com a saúde necessária, com a roupa necessária, com o mínimo necessário para vivermos com dignidade diante de Deus. É isso que quer dizer pão. O salmista fala da descendência do justo que não mendiga o pão, que não mendiga dignidade. Jesus prometeu cuidar dos seus, provendo-lhes de tudo. Aliás, adiante nesse mesmo capítulo, Jesus vai falar disso. Abra lá em Mateus 6, a partir do verso 25, e veja o que Jesus diz. Jesus está aqui tentando combater a ansiedade dos crentes, e aí ele diz no verso 25, por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária. E aqui é óbvio que ele não está falando para a gente ser irresponsáveis, imprudentes, imprevidentes. Ele está falando aqui sobre não viver em ansiedade. É interessante isso. Hoje, eu saí um momento ali do meu gabinete, para fazer alguma coisa aqui, não lembro o que era, e aí a quadra estava aberta e nisso entrou uma mulher. Eu tinha acabado de atender uma pessoa e vim acompanhá-la até a quadra, e nisso entrou uma mulher com um capacete assim, nos braços, num dos braços, uma sacola, parece que alguma coisa de comer assim na outra mão, e ela toda educada virou para mim e falou, olha, eu estou até com vergonha de pedir isso. E aí com o meu preconceito eu já pensei, ela vai pedir dinheiro. Aí eu estou sem trabalho, eu estou sem como comprar leite, feijão, arroz. Aí nem deixei ela acabar de falar, eu falei assim, mas me perdoe, nós não temos dinheiro aqui para te dar. Ela, não, eu não quero dinheiro. Eu sou diarista, eu quero um trabalho. Vocês não precisam de ninguém aqui para limpar a igreja. Aí eu peguei o nome dela, encaminhei para Micaela, e eu disse, nesse momento nós não temos como te ajudar, mas você está precisando de alguma coisa? Aí ela disse, eu não tenho arroz e feijão para hoje. Aí eu pedi para o Júnior ligar para o Valdinei, ligou e eu fui, peguei uma cesta básica e dei para ela. E eu acredito de todo o coração que ela
por ter saído à procura do pão, Deus proveu para esse dia. E nós podemos ser instrumentos, através do nosso celeiro, que está aqui sempre à disposição. E a propósito, se você não tem o hábito de doar para o celeiro da igreja, fica aí o pedido, fica o encorajamento para você procurar o Valdinei. Hoje ele está ali atrás, na introdução da igreja, e você pode doar em espécie, em alimentos, etc. Por quê? Porque nós temos sido diariamente, através do celeiro da igreja, instrumentos de Deus para a gente prover o pão. Então, voltando ao texto de Jesus, em Mateus 6, 25, a gente ouve o Senhor dizendo isso: olha, não se preocupem com a vida diária. Isso não significa que você não deve sair procurando um emprego, você deve. Se terá o suficiente para comer, beber ou vestir. Por quê? Porque a vida é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. E aí Jesus nos ensinou a orar: dá-nos hoje, para este dia, o pão. O antídoto contra a ansiedade é a oração. E Jesus está dizendo e nos ensinando a orar pedindo pão, pedindo comida, pedindo roupa, pedindo bebida, pedindo saúde, e Ele cuida de nós. Eu concluo com 3 aplicações. Essa reflexão breve sobre esta que é a 4ª petição: Pai nosso, dá-nos hoje o pão para este dia. Primeiro, Deus se preocupa com as nossas necessidades físicas e materiais. Preocupa-se sim, e Ele cuida de nós. Por isso que, fazendo coro com o que Paulo ensinou, escrevendo aos Coríntios, o que comemos, o que bebemos, seja qualquer coisa que façamos, devemos fazer para a glória de Deus, porque tudo que Deus nos provê é para ser revertido para a glória dEle. A segunda aplicação que eu faço é que nós devemos ser bons mordomos do nosso corpo. Bons mordomos do corpo. De onde eu tiro isso? Desta petição. O pão é para o corpo. O corpo é importante para a gente buscar a santificação do nome de Deus, a vinda do reino de Deus, o cumprimento da vontade de Deus. Se Deus se preocupa em dar pão para o corpo, para que nós possamos viver para a glória de Deus, a Bíblia ensina que nós devemos sim ser bons mordomos do corpo. É gozado como o crente vive condenando, e eu até diria com razão em alguns aspectos, os vícios como bebida, cigarro. Mas é impressionante como o crente é glutão e não se preocupa com isso. Enquanto que a comida em excesso hoje em dia, como ela tem feito estrago no corpo humano. Está aí uma fraqueza na teologia protestante.
Meus grandes heróis morreram, muitos deles com excesso de peso. Spurgeon, Lutero. Lloyd Jones fumou até certa altura da vida dele. Spurgeon fumou, mas lembrem-se, naquela época, o fumo ainda era algo que a ciência não tinha constatado como desgraçadamente nocivo para o corpo humano. Se você conversar com qualquer especialista, qualquer médico, ele vai te dizer que todo esse debate sobre nicotina e fumo, que causa câncer e mal para o corpo, é uma descoberta de meados do século passado, 1940 para cá, 1950 para cá. Mas, de toda forma, é impressionante como nós, crentes, não levamos em conta o que Jesus está levando em conta quando Ele nos ensina a orar pedindo pão. Se Ele nos ensina a orar pedindo pão, é porque o pão que alimenta o corpo é importante para Deus. Nós temos que ser bons mordomos do corpo. Como comemos, como nos exercitamos, e se nos exercitamos, se dormimos e descansamos na medida certa, nós precisamos levar isso em conta. Na nossa espiritualidade, tende a haver espaço para a mordomia do corpo, do tempo, porque é isso que Jesus ensina. E a última aplicação, o cristianismo nos ensina que a vida é para ser vivida um dia de cada vez, um passo de cada vez, momento a momento. Jesus nos ensina a pedir o pão de hoje para este dia, hoje. É passo a passo. E por quê? Porque Ele quer que nós sempre nos lembramos, nunca, jamais nos esqueçamos de que Ele é quem provê tudo a cada momento para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos ensine a orar e viver como Jesus nos ensina aqui nesta maravilhosa oração. Feche os seus olhos. Gaste alguns instantes em oração silenciosa, com base em tudo que você ouviu, e deixe Deus conduzir você e peça que Deus tenha falado com você sobre o que esta oração nos ensina. Compartilhe isso com Deus em oração agora. Ore no seu lugar.